Paz seja convosco. Que bom que você está aqui comigo. Hoje Deus tem algo para falar com você. Você com certeza em algum momento da vida já chegou naquele ponto que você pensou: e agora? Eu continuo, paro ou volto para trás? E hoje a resposta de Deus para a sua vida está aqui, neste vídeo. Mas antes, se você não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreva para que a gente possa crescer junto na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Agora vamos ler a palavra de Deus. A gente vai ler o Evangelho de João, do capítulo 12, do 44 até o 47, que diz assim, ó. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, não vê a mim, mas vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que palavra maravilhosa, não é? Eu quero antes fazer uma retrospectiva com você de alguns pontos importantes antes da existência de Cristo. É interessante a gente parar para pensar o momento em que Jesus estava vivendo, como que era a situação no mundo à sua volta. A gente precisa lembrar que antes de Jesus, Deus falava com o povo através dos seus profetas e através de homens que ele mesmo escolheu para serem ungidos pelo Espírito Santo e estarem transmitindo a sua mensagem direto para o coração do ser humano. Mas chegou num ponto que Deus, ele até continuou agindo, mas calou-se. Fez um silêncio, que é aquele tempo que a gente chama de interbíblico, entre a passagem do Velho Testamento para o Novo Testamento. Mais ou menos aí 400 anos de silêncio de Deus para com o povo. Durante o período do silêncio de Deus, o Império Romano foi dominando todo o mundo. Observe aqui no mapa. O Império Romano tem domínio em toda essa área circulada na cor vinho. Vai desde a Península Ibérica, onde a gente tem a Espanha, passa pela Península Itálica, onde a gente tem a Itália, e vem acompanhando todo o litoral do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro, até chegar lá perto do Mar Cáspio, perto na região da Galácia, a Ásia Menor, pega toda a região de Antioquia, Damasco e exatamente a região da Judéia, que é onde a gente tem Jerusalém, a cidade santa e tudo mais. E desce, predominando também o seu governo sobre parte do Egito e continua pelo litoral do Mar Mediterrâneo. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa experiência com o governo é um governo diferente, não é um governo que foi dominado por outro, né? Quando a gente fala a respeito da nossa história, né, a gente não tem essa ligação com a questão de um país que vem, né, com força, domina o nosso e quer mudar a nossa cultura, quer mudar o nosso jeito de ser. Mas essa é a realidade do mundo quando Jesus nasceu. Então, de um lado, a gente tem o povo escolhido de Deus vivendo uma situação muito difícil, porque eles perderam o contato com o divino, viviam escravos de uma religiosidade que colocava um jugo desigual sobre a vida deles, com muito juízo, com muitas regras de conduta, estavam sempre sendo supervisionados, mas no meio disso tudo eles ainda tinham uma esperança, que era a promessa de que viria um Salvador para libertá-los dessa situação. Além disso, do outro lado, a gente vai ter o Império Romano, que massacrava o povo com os seus desmandos. Pensem que a vida financeira naquela época era muito complicada e difícil por conta dos exageros que eram colocados sobre os impostos romanos. Não bastasse o alto valor ou os inúmeros impostos cobrados pelo povo romano, o povo ainda sofria com violências, com injustiças. Eles ainda sofriam muito com condenações severas. Imagine você que por causa de pequenas coisas, muitas vezes a condenação era a morte,
né? Além disso, ainda existia uma grande desigualdade social e uma perversão humana total. A gente vai lembrar muito dos tempos de Ló, que morava lá em Sodoma e Gomorra, antes de ser destruído, né? Que o povo fazia tudo que vinha na cabeça. E fora isso ainda, eles tinham muito pouco acesso a conhecimento. Então era comum o povo sofrer de muitas doenças, sejam elas físicas ou de causas emocionais. Para você entender um pouquinho mais a história, eu quero que você observe esse mapa. Nesse mapa, a gente tem o império dos 3 reis Herodes. O Reino do Norte, que é esse ponto verde do mapa, que era governado por Herodes Filipe. Depois, a gente ainda tem a Galileia e a região de Pérea, que eram governadas por Herodes Antipas. E a gente vai ter a região sul, que é esse espaço todo azul, entre Samaria e Judéia, que era governada por Aquelau. Esse governo, ele foi tão cruel, que ele foi deposto. E aí foi colocado como governo no lugar dele Pôncio Pilatos, que era o governante exatamente na época em que Jesus veio e começou o seu ministério na Terra. E por que eu estou falando desses acontecimentos históricos, sociais, dessa vida triste que era a do povo de Deus nos tempos de Jesus aqui na Terra? Porque é para a gente prestar atenção que o texto começa falando que Jesus ele falava em grande voz, em alta voz, ele clamava para o povo que eles precisavam crer. Quão difícil é crer. Você já parou para pensar? Um povo que estava praticamente escravo, já não tinha mais direitos à sua cultura, aquilo que acreditava, aquilo que gostava. Um povo que só vivia debaixo de opressão, porque tinha que ganhar dinheiro, porque tinha que pagar imposto, porque senão era condenado, porque senão era julgado. E daí vem a religião também, que não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode isso, não pode aquilo. Imagina a cabeça desse povo. Imagina a dificuldade desse povo em acreditar em algo novo, em acreditar em algo melhor. E aí a gente vê Jesus exatamente clamando a eles. Gente, presta atenção aqui em mim, ó. Gente, se vocês não acreditarem em mim, vocês não vão acreditar em Deus. Vocês não vão acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. E isso é muito pesado. Se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vai entender uma das maiores dificuldades humanas, que é exatamente acreditar. A gente muitas vezes até deposita alguma confiança em alguém. E a gente vai acompanhando, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando, ai, eu acho que não é bem isso, daqui a pouco ele vai pisar na bola comigo. Se eu tiver errado, por favor, você pode comentar. E talvez fosse muito mais forte nos tempos de Jesus. E por isso ele dizia isso. Gente, ó, se vocês não acreditarem em mim, que estou aqui, ó, na frente de vocês, como é que vocês vão acreditar em Deus? E esse é um ponto importante que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Deus está nos lembrando que é necessário a gente crer, acreditar fielmente, ter fé que Ele é Deus. E que Jesus não veio na Terra só por acaso, ou foi alguém muito excepcional que, por consequência, como a gente ouve muitas vezes das pessoas, mudou a história da humanidade, porque fez um sacrifício diferente, porque teve uma vida muito altruísta. Gente, é sério. É sério, Jesus ele veio, ele esteve aqui, ele veio para ser exemplo da nossa vida e ele veio para mudar a nossa realidade. Ele era o prometido que todo aquele povo estava esperando e que eles não estavam sendo capazes de enxergar. E eu quero chamar sua atenção para isso, porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente para e começa a pensar nisso, será que eu vou para frente? Será que eu vou para trás? Será que eu paro com o que eu estou fazendo? É quando a gente para de acreditar. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus estava querendo dizer isso, que se a gente não acreditar nele, a gente não vai acreditar em Deus, que foi quem enviou. Senão João não ia dizer, né, que Deus amou o mundo de tal forma que fez o quê? Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê
tivesse vida e vida eterna. Eu vou ler agora para você o que está escrito aqui no versículo 46, mas nesta outra versão, que é a versão da linguagem de hoje, que fica mais clara para a gente entender. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Gente, que fantástico isso! Jesus ali na frente deles, cara a cara com eles, dizendo assim: ei, olha para mim, eu sou a luz. Lembra aquela luz que a gente já viu lá em Gênesis 1? Pois é, eu sou a luz. Ele, Deus, que é a luz, me enviou luz neste mundo, para que se você crer em mim, você saia dessa escuridão que você está vivendo por conta dessa escravidão religiosa ou por conta dessa opressão desse governo político que a gente tem. Fantástico, tremendo. Mas, assim como no tempo de Jesus muita gente não enxergou, não acreditou, não quis ouvir, nos nossos dias de hoje, muita gente, por dificuldade de acreditar, também não tem enxergado a luz da salvação que Deus trouxe para as nossas vidas. Muita gente conhece, conta a história de Jesus nos mínimos detalhes, até melhor que eu, mas não acredita. E o pulo do gato, o segredo é a gente acreditar. Porque como ele diz, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. E muita gente naquela época rejeitou a luz da salvação que estava ali, ó, na frente deles. E isso é muito triste. Hoje, Deus está te dando essa oportunidade, a oportunidade de não viver um Deus apenas porque ouviu falar. Não conhecer Jesus apenas porque ouviu falar, mas conhecer, viver Jesus porque anda junto com Ele, porque você vê, você acredita e você vive a luz da salvação de Deus sobre a sua vida. O texto vai terminar dizendo que aquele que ouve a palavra de Jesus e não acredita, ele não vai julgar. Porque o papel dele na nossa vida hoje não é fazer julgamentos, mas sim trazer salvação para o mundo. Por isso, eu quero chamar a sua atenção. Não rejeite a salvação que Deus está colocando nas suas mãos hoje. É uma decisão que não posso eu interferir. É você que vai ter que tomar. É você que vai ter que decidir. Você pode ser só mais um no mundo que ouviu a história de Jesus, que talvez foi no cinema, assistiu um filme que mostra a história de Jesus e como muita gente chorou, se lamentou, se comoveu com aquilo. Mas eu quero lembrar você, Deus não quer a sua emoção. Deus, Ele quer a sinceridade do seu coração. Ele quer a sua confiança nele. E hoje Ele diz assim: olha para o meu filho, vem junto com o meu filho Jesus, que Ele é a luz da salvação para a tua vida neste dia. Eu sei que você deve estar se perguntando, como assim Jesus é a luz? E eu vou falar para vocês de uma forma muito clara. Jesus é o nosso referencial. Sim. Se a gente olha para Jesus, a gente sabe como pensar. Se a gente olha para Jesus, a gente sabe como falar. Se a gente olha para Jesus, a gente sabe como reagir às situações. É por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E que ousadia Paulo tinha no Espírito Santo para poder falar isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pois é, Cristo, ele veio ao mundo para ser o nosso referencial. E ele só quer que eu, você, sejamos imitadores dele nesta terra. E agora é aquela hora que eu convido você a fazer uma análise, uma reflexão sobre o que está acontecendo dentro de você, sobre tudo que você tem vivido, tudo que você tem sentido. Talvez, você que está aí do outro lado esteja numa situação muito parecida com a daquele povo da época de Jesus. Você até ouviu falar de Jesus, você até sabe quem é Jesus, conhece Jesus, mas parece que ele não faz parte da sua vida.
ele não está na sua vida. Você não consegue enxergar essa luz que pode te salvar nos momentos mais difíceis. Que você, nesse momento, olhe para dentro de você e com toda a sua sinceridade, você se permita falar com Deus e dizer: Deus, eu preciso dessa luz, da luz que é Jesus, o Salvador, para salvar a minha vida, para salvar a minha alma, para salvar o meu ser, para transformar a minha vida numa vida de luz e não mais essa escuridão de opressão, de coisas, de vozes que ficam ao meu redor e falam que é isso, que é aquilo, mas que eu tenha paz no meu coração, porque essa luz vai me mostrar para onde eu devo seguir. Que palavra maravilhosa! Então não esqueça, se você não vê a Jesus, você não vê quem enviou. Se você não crer em Jesus, você não vai crer em quem o enviou. E Ele é a luz que nós precisamos para saber como agir, como pensar, como falar, como resolver a nossa vida nessa terra. Então que essa palavra fique gravada no seu coração e que Deus, através do Espírito Santo, continue ministrando na sua vida para que você realmente seja uma pessoa cheia da luz da salvação e não alguém que vai rejeitar essa luz da sua vida. Para alimentar a sua fé, não esqueça essas 3 dicas importantes. Primeiro, frequente uma igreja. É importante que você esteja em comunhão com Deus e também com o próximo. Segundo, mantenha uma leitura diária da palavra de Deus. Procure entendê-la, estudá-la e isso vai ajudá-lo. E terceiro, não deixe de falar com Deus. Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você está passando e como você está se sentindo. Antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu preciso pedir 2 coisas para você. A primeira, por favor, deixe nos comentários aquilo que Deus tem falado ao teu coração, aquilo que você tem sentido através dessas palavras que são ministradas num tempo tão curto na sua vida através desse vídeo. A segunda coisa, compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam ser impactadas pela luz da salvação e que, se elas rejeitaram essa luz, que elas descubram que hoje ainda é tempo delas aceitarem a luz da salvação sobre a vida delas. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro, onde todos nós caminharemos para ser o pardal que encontrou casa, morada em Deus.